Rin Tozaka é uma das 7 magas escolhidas que invocam um servo superpoderoso, conhecido como Archer, cuja missão é auxiliá-la a vencer a guerra do Santo Graal contra os outros magos e seus servos sobrenaturais, o que, por sua vez, a ajudará a realizar qualquer desejo que ela almeje. Após perder seu pai em uma das guerras anteriores pelo Santo Graal, Rin leva uma vida solitária em sua mansão, dedicando-se a aprimorar suas habilidades para invocar um servo poderoso, com o objetivo de, assim, conquistar a vitória na próxima guerra do Santo Graal que se aproxima. Após alcançar a força necessária para o ritual, ela inicia a invocação do servo, mas nada acontece ao término. De repente, houve um barulho alto e o segue, encontrando um homem alto de cabelos brancos conhecido como Archer, sentado em um cômodo agora completamente destruído. Rin informa ao Archer que o invocou e sela um pacto com ele, o que os une por um contrato mágico. No dia seguinte, ela vai à escola acompanhada de Archer, e de imediato percebe algo estranho e errado na área. Após a escola, ela decide investigar e encontra selos mágicos cercando o colégio. O Archer avisa que, se esses selos forem ativados, todos na escola morrerão instantaneamente. Então eles começam a desativá-los quando, de repente, um sujeito em um traje apertado surge abruptamente na cena. Rin fica imediatamente impressionada com o tamanho da lança dele, mas sabe que a resistência é mais importante. O sujeito aponta a lança para ela, e Rin percebe o quão forte ele é, começando a correr, mas ele a alcança e inicia o ataque. Ela consegue desviar dos golpes e usa um feitiço para saltar magicamente do prédio, enquanto Archer a ampara antes que ela atinja o chão, e então começa a fugir em uma velocidade incrível. O sujeito os alcança rapidamente e tenta atacá-la, mas Archer intervém e bloqueia o ataque. Ela diz ao Archer para dar uma surra nesse homem com sua espada de tamanho mediano, e ele imediatamente se transforma em um Super Saiyajin antes de avançar para um ataque massivo. Eles se envolvem em uma batalha feroz, fazendo faíscas voarem enquanto suas armas se chocam. Eles continuam a lutar e Archer salta para longe dele, mas Lancer o alcança rapidamente e começa a atacar furiosamente, sem dar trégua. O Archer salta no ar para um ataque e arremessa o Lancer para trás, mesmo que o golpe tenha sido bloqueado. O Lancer surge sorrindo e ataca Archer em velocidades supersônicas, quebrando sua espada de tamanho mediano e provando que o tamanho realmente importa. Antes que ele possa finalizá-lo, Archer invoca mais 2 espadas e o repele. A luta prossegue enquanto o Lancer continua a quebrar as espadas, mas o Archer segue invocando mais delas de seu traseiro avantajado. O Lancer se prepara para usar seu ataque supremo no Archer, mas de repente eles avistam uma figura estranha correndo pelos corredores. Ele imediatamente vai atrás para eliminar testemunhas, e Rin o segue. A figura revela ser Shiro, outro estudante que fica chocado ao presenciar essa batalha e começa a fugir para escapar do Lancer. Mas, enquanto se esconde no corredor, ele é esfaqueado pelo Lancer, que lhe diz que não pode deixar testemunhas e deixa a área enquanto Shiro sangra até a morte. Ela chega ao corredor e fica horrorizada ao encontrar o corpo sem vida de um estudante caído no chão. Imediatamente, ela retira seu pingente e usa uma magia poderosíssima para salvar um Shiro quase moribundo, revivendo-o antes de retornar ao seu próprio lugar. Rin se deita em seu sofá, mas Archer a informa que a vida de Shiro ainda corre perigo, pois o Lancer saberá que ele está vivo e tentará matá-lo novamente. Isso a assusta e ela imediatamente pede ao Archer que a leve até Shiro para que possam salvá-lo. Por outro lado, Shiro se deita em seu quarto escuro, incapaz de compreender o que acabara de acontecer, quando de repente, ele sente a presença de um inimigo e desvia do ataque do Lancer bem a tempo. Shiro decide revidar e pega um papel macio enrolado em suas mãos, usando magia para endurecê-lo. O Lancer afirma ser mais duro e ataca Shiro, atingindo-o no braço antes de arremessá-lo para fora do quarto. Shiro começa a correr, mas é jogado no quintal antes que o Lancer se transforme em Ronaldo, e o chute para longe. A vara de Shiro fica mole, e o Lancer desfere um golpe final derrubando-o no chão. Lancer o manda fazer seus últimos desejos e se prepara para matá-lo, quando de repente a área se torna mágica e uma garota é invocada, que afasta o Lancer com um golpe. Ela se apresenta como Saber, que agora é a serva de Shiro e o chama de mestre. Shiro a observa surpreso, antes que Saber saia para se envolver em uma briga total com o Lancer. Ela parece ter a vantagem, pois continua a empurrar o Lancer para trás com seus ataques implacáveis e lhe diz que já viu lanças maiores e mais duras em seus dias. Isso enfurece o Lancer, que novamente se prepara para descarregar sobre ela, mas erra o alvo e a arremessa contra o chão. A Saber ainda está viva, mas a clareza pós-gozo atinge Lancer, e ele decide retornar para o dia. Saber diz a Shiro para ficar ali, pois ela sente a presença de outro servo por perto e parte apressadamente na noite. Enquanto isso, o Archer estava carregando Rin para encontrar o Lancer, mas acaba sendo atacado pela Saber. O Archer bloqueia o ataque antes que eles se envolvam em um confronto, mas antes que algo pior pudesse acontecer, Shiro chega e ordena a Saber que pare de lutar. Saber o chama de idiota e manda que a solte, mas Rin ordena que parem. De repente, Rin se torna visível e cumprimenta Shiro, dizendo-lhe que não pretende fazer mal algum. Shiro a leva de volta para sua casa na esperança de chegar nela, mas Rin o reprime, chamando-o de camponês por ter janelas quebradas. Ele explica que o Lancer o atacou e causou os danos, e que ele não sabe como consertá-los. Rin então decide se exibir para Shiro e demonstra suas incríveis habilidades de maga, consertando a janela de vidro usando sua linguagem mágica. Eles finalmente entram, e Rin percebe que Shiro não sabe de absolutamente nada. Ela o informa sobre a Guerra do Santo Graal e explica que há um total de 7 mestres que lutam uns contra os outros para conquistar o Santo Graal, que concederia qualquer desejo.
Rin decide levar Shiro a uma igreja no meio da noite, fazendo-o pensar que iriam pecar, mas ela o leva a um padre em Kirei, que lhe pergunta se ele foi circuncidado antes de expulsá-los da igreja, já que ele está dentro. Enquanto voltam, Rin diz a Shiro que eles são tecnicamente inimigos nesta guerra do Santo Graal, mas Shiro está assustado e não quer lutar. De repente, uma garota de cabelos brancos, a Loli, aparece com o Rei do Fígado atrás dela. A garota se apresenta como Ilha, e seu servo massivo como Berserker. Rin rapidamente reconhece o nome e informa ao grupo que os servos da classe Berserker, em termos de força bruta, são capazes de derrotar sozinhos todos os outros servos. Rin diz a Shiro para fugir, mas mamãe não criou o covarde, e ele decide lutar ao lado dela. A Loli manda o King Kong atacar, e esse brutamontes feio salta no ar para esmagá-los, mas é atingido por flechas antes de ser atacado pelo Archer. Mesmo depois disso, o Berserker parece inabalável e imediatamente pula em cima de Shiro para lhe dar uma surpresa, mas é detido pela Saber do Gyoid. Ela o ataca com sua espada, arremessando-o para trás antes de saltar para um ataque, mas desta vez o Berserker leva melhor sobre ela e a repele. Ela fica furiosa e mostra o quão chefe ela é, engajando-se em confrontos de espada um contra um antes de saltar agilmente sobre a espada dele, tentando matá-lo. O Berserker se mostra mais rápido do que o esperado e usa sua fúria anabolizada para desferir um chute trembolona, que arremessa Saber para longe. Tanto Saber quanto os Archers parecem impressionados com sua agilidade, e Rin ordena ao Archer que abata esse gigante. O Archer acerta um golpe massivo, mas não tem efeito no Sasquatch, que simplesmente permanece imóvel. Ele volta sua atenção para o corpo suculento de Saber e a ataca com toda a sua força, a arremessando no ar antes de esmagá-la contra o chão. Saber de alguma forma consegue bloquear o golpe dele, mas a Loli grita para o homem gorila evaporar Saber. Rin percebe que Shiro é um perdedor patético, então corre em direção à batalha e joga alguns cristais mágicos no Berserker, o que paralisa seu movimento. E o Archer aproveita a oportunidade para disparar uma saraivada de flechas. Há uma enorme explosão, mas mesmo depois disso, essa fera humana ainda está de pé, emanando vibrações de Yujiro Hama. Ele ataca Saber mais uma vez, e eles começam a lutar pelas ruas enquanto Shiro permanece ali, impotente. Rin o chama de covarde e manda que ele volte para o colo da mãe antes de correr atrás deles. Shiro se inspira um pouco em Andrew Tate e tenta se tornar um top D, seguindo a luta, onde encontra Saber, que está lutando para acompanhar o poder insano desse monstro. Saber salta no ar e desfere um golpe massivo, que é bloqueado pelo Berserker, que a afasta antes de entrar em um cemitério, pronto para outro confronto. Enquanto isso, Rin segue a Loli, antes de atacá-la por trás, como uma total vadia. A Loli imediatamente bloqueia os ataques dela antes de dizer que Rin parece feia e patética. Isso enfurece Rin, que começa a atirar como uma verdadeira americana. Mas a Loli bloqueia facilmente seus ataques antes de enviar seus pássaros atrás dela. Rin tem medo de pássaros, então ela começa a correr enquanto tenta atirar neles e acaba caindo em um buraco. Ela se levanta e confronta a Loli, antes de usar outra gema para criar um escudo verde à sua frente e entra em uma longa sequência de abates antes que sua barreira seja quebrada por uma espada etérea arremessada contra ela pela Loli. Ela cria outra espada do nada e decide espetar Rin, quando o Archer finalmente acorda de onde quer que estivesse e derruba a espada, salvando a vida de Rin. Ela se esconde dentro da floresta, pensando em quão ruim é seu servo, que simplesmente se esconde longe da batalha, quando avista Shiro correndo em sua direção. Ele lhe diz que observa qualquer homem, e agora é um top G certificado, mas ela o empurra contra a parede e lhe diz que ele ainda é um bocó. Do outro lado, Saber ainda está enfrentando o Berserker, mas agora ela consegue acertar alguns golpes nele enquanto se esconde atrás de lápides. Ela ganha vantagem e começa a dar uma surra no traseiro gigante do Berserker antes de partir para um ataque final para acabar com tudo. Ambos atacam, mas Saber se torna um foguete e quase apunhala o coração do Berserker, mas esse bastardo comedor de testículos bloqueia com a mão. Ele tenta finalizá-la, mas Saber endurece sua espada e atravessa o Berserker, que jaz ali sem vida. De repente percebe que seus dedos estão começando a se mover novamente, enquanto Archer diz a Rin para tirar seu traseiro suculento daquela área antes que ele crie uma lança gigante e a atire no homem grande e gordo. A área inteira explode, mas essa enorme monstruosidade ainda está viva e bem. A Loli decide que já teve o suficiente por um dia e retorna para sua hora da soneca ao lado de seu gorila de estimação. Saber pega a mão de Shiro e pergunta se ele está bem, e como ele era um insulto que nunca havia tocado uma mulher antes, ele começa a vomitar sangue e cai inconsciente. Na manhã seguinte, Shiro acorda e encontra Rin em seu quarto, e imediatamente fica animado pensando que finalmente conseguiria, mas Rin sai do quarto antes de dizer-lhe que ele morrerá virgem. Ele vai até o dojo, onde encontra Saber sentada no chão, que lhe diz que ele possui uma habilidade de autocura muito especial que eles o viram usar na noite anterior. Ela lhe diz que eles precisam matar os outros 7 mestres para vencer a Guerra do Santo Graal, pois ela tem um desejo que quer realizar. Eles entram para tomar um chá, onde Saber explica que as 7 classes são Saber, Lancer, Archer, Rider, Caster, Assassin e Berserker.
Mais tarde naquele dia, eles vão à escola, onde Shiro lhe faz um tour pela área antes que decidam retornar para a noite. Enquanto ele pegava seus sapatos do armário, é abordado por Mitsu, uma velha amiga que lhe pergunta se ele voltaria a participar do clube de arco e flecha, mas ele não parece ter boas lembranças disso, então recusa educadamente. Ele volta para casa acompanhado de sua colega mais nova, Sakura, e da filha da proprietária, Fuji, que às vezes mora com ele. Elas ficam assustadas com saber a seguindo, então perguntam quem ela é, e Shiro acaba mentindo que ela é uma conhecida de seu pai que ficará com ele por algum tempo. As garotas imediatamente o cercam, perguntando se ele está transando, mas ele recusa. Todos voltam para casa, onde Sakura retorna à cozinha, seu lugar de direito, e prepara o jantar para eles. Enquanto Shiro está se divertindo com 3 belas mulheres, Rin está toda emo, e matando demônios em um prédio abandonado por algum motivo. Ela acaba sendo atacada por um demônio estranho, mas nossa garota dá uma surra nele com um único ataque, convertendo-o em pó e cheirando-o, antes de seguir em frente. Archer e Rin entram em uma sala onde encontram vários pobres funcionários de escritório desmaiados em suas mesas, e após chamar a ambulância, eles sobem ao telhado, onde Archer a informa que pode sentir que este é o trabalho do Caster. Ele pergunta por que ela não está matando Shiro, já que ele é um mestre, mas ela lhe diz que lidará com ele mais tarde, pois ele não é uma ameaça. Shiro acorda no dia seguinte e se prepara para a escola quando o saber começa a segui-lo novamente, mas ele a manda ficar onde está, pois tem certeza de que estará seguro na escola. Saber tenta argumentar, mas acaba recuando e concorda com os desejos de seu mestre. Ele segue para a escola e no corredor acaba encontrando Rin, que parece estar em seu período do mês, pois lhe lança um olhar feio sem motivo e então se afasta com raiva. Durante o intervalo para o almoço, ele arrasta seu traseiro solitário até a sala de descanso, onde outro nerd virgem reclama sobre não ter dormido o suficiente. De repente, um professor entra na sala e chama o nerd para fora, dando-lhe algumas instruções. O nerd diz a Shiro que Mitsu, sua amiga do clube de arco e flecha, está desaparecida desde ontem, e foi vista pela última vez conversando com Shinji, irmão de Sakura. Shiro volta para sua aula, mas descobre que Shinji está ausente hoje, então após a aula ele vai encontrar Sakura e pergunta se ela sabe algo sobre Shinji ou Mitsu, mas ela não sabe de nada. Um anúncio é feito para dizer aos alunos para irem para casa assim que a escola terminar, mas Shiro é um top G e desafia todas as regras, vagando pela escola. Enquanto caminhava pelos corredores, ele acaba esbarrando em Rin, que parece estar perpetuamente irritada sem motivo algum. Ela o chama de idiota e pergunta o que ele está fazendo na escola, especialmente sem saber. Ele lhe diz para pastorear seus mestres, para não lutar enquanto outras pessoas estão por perto, mas ela simplesmente lhe diz que não há ninguém por perto agora. Shiro recebe sinais mistos e começa a pensar que ela finalmente vai virar homem. Mas Rin simplesmente arregaça as mangas para revelar um código de barras em seu braço, como se fosse a exterminadora. Ela lhe diz que ele cometeu um grande erro ao vir sozinho, pois seu traseiro fraco não consegue se defender de um mosquito, muito menos da chefe. Ela carrega seu ataque e o nukeia, o que ele de alguma forma desvia antes de fugir enquanto Rin tenta quickscopeá-lo, atingindo-o no braço. Ela atira novamente, mas erra, enquanto ele desce as escadas zombando de sua mira. Rin salta do corrimão e atira nele novamente, enquanto ele cai no chão antes de correr para dentro de uma sala de aula e se trancar. Rin ativa seus wall hacks e começa a wallbanguear o pobre coitado, enquanto ele usa uma mesa reforçada com sua magia para bloquear o ataque. Os tiros param e isso lhe causa PTSD de estudar em uma escola americana, enquanto ele pega uma vara e a endurece, quando de repente Rin joga um cristal que o força a sair e não o vencerá. Rin lhe diz que sua vara é muito mole e pequena para ela, e o manda largar sua arma antes de explodi-lo para longe. Mas Shiro se orgulha de seu tamanho e permanece ali desafiadoramente, quando ouvem um grito alto e ambos correm escada abaixo. Ao sair do prédio, eles encontram uma garota caída no chão, inconsciente e mal respirando. Rin imediatamente percebe que um servo sugou sua mana e agora ela está sem energia. Ela pega um cristal para tentar salvar a vida dela, quando de repente Shiro sente algo e empurra Rin para fora do caminho, levando um tiro no braço. Ele permanece ali sangrando e lhe diz para salvar a garota enquanto ele se dirige para dentro da floresta com sua fiel vara. Após entrar na floresta, ele acaba sendo atacado por uma serva que salta no ar e o ataca novamente, mas ele desvia. Ela se prepara com sua faca e o ataca, mas ele bloqueia o ataque e o chute dela antes de empurrá-la para trás. Ela o pendura em uma árvore e caminha em sua direção com raiva. Ele tenta atingi-la com sua vara, mas ela torce o braço dele e enfia a vara em seu traseiro. Antes que ela pudesse matá-lo, Rin chega e começa a disparar novamente, forçando-a a se afastar e libertando Shiro, que cai no chão. A serva desaparece enquanto Rin corre até Shiro e tira seu lenço para enfaixar o braço dele, dizendo-lhe que a garota está segura. Depois de ser remendado, Shiro se levanta e aponta sua vara mais uma vez para Rin, pronto para continuar a luta. Mas as mudanças de humor de Rin estão loucas hoje, e ela lhe diz que não quer mais lutar e o manda ir para a casa dela. Ele finalmente pensa que vai transar, mas Rin simplesmente o remenda e lhe diz que está pronta para a trégua. Shiro ainda está bravo com os comentários dela, então ela se desculpa por chamar sua vara de pequena e concorda que é de tamanho mediano, o que deixou Shiro feliz, e eles apertam as mãos por isso.
Ela lhe diz que eles deveriam trabalhar juntos e se livrar dos outros jogadores, antes de lutarem entre si, mas Shiro lhe informa que ele só conhece magia de fortificação, pois seu pai saiu para comprar leite depois disso, e não lhe ensinou mais nada. Rin ainda decide trabalhar com ele para que ela possa vencer o Santo Graal. Mais tarde naquela noite, ele retorna e percebe que está sendo seguido pelo Archer, que se revela e afirma que Rin o enviou para cuidar dele. Shiro fica irritado com isso e o desafia para um duelo, mas Archer não gosta de intimidar perdedores patéticos e se recusa a lutar. Shiro pergunta o que ele quer do Santo Graal, mas o Archer afirma que não tem interesse no Santo Graal, e nenhum outro servo também, exceto Saber, que provavelmente quer alguns brincos chiques. Ele explica que os servos não têm realmente escolha neste assunto, e são basicamente forçados a lutar as batalhas de seus mestres, e uma vez que a guerra termina, todos eles desaparecem no nada. Shiro lhe diz que não gosta de seu jeito emo, então o Archer desaparece no nada, deixando-o sozinho. Shiro retorna ao seu lugar, onde seu harém o espera. Fuji o informa que Mitsu foi encontrada há algum tempo e estava de volta em sua casa porque havia perdido um pouco de sua memória. Isso o faz lembrar do servo que ele lutou, mas ele sacode a poeira, e vai ao dojo para encontrar Saber. Ele lhe conta tudo sobre seu dia, e a informa que há outro mestre na escola, além dele e de Rin. Então eles decidiram se unir para derrotar esse mestre desconhecido. Saber não se importa com isso, e se levanta com uma espada de madeira para ensiná-lo algumas habilidades de combate, e ele concorda. No dia seguinte, ele vai para a escola e encontra Shinji zombando de Mitsu e chamando-a de boba, o que enfurece Shiro, e ele o manda calar a boca antes que ele enfie algo lá. Shinji continua a falar besteira, então Shiro o agarra pelos ombros, mas o sinal toca e eles voltam para seus lugares. Mais tarde naquele dia, ele se encontra com Rin, e eles vão à biblioteca para encontrar as fontes do campo mágico ao redor da escola, e Shiro exibe sua habilidade de encontrar coisas escondidas, o que a impressiona, e um por um, eles desativam todos os círculos mágicos que poderiam prejudicar os alunos. Depois disso, Rin decide voltar para casa, enquanto Shiro vagueia pela escola, pois não tem amigos, mas acaba encontrando o idiota do Shinji, que revela ser também um mestre e o responsável por todos aqueles campos de magia que apareceram. Shiro o acusa de ter atacado a garota no dia anterior, mas Shinji responde que seu servo agiu por conta própria e que ele não teve participação alguma. Ele então olha para Shiro e o convida a formar uma aliança, pois juntos poderiam derrotar todos os outros, mas Shiro recusa a proposta e simplesmente se afasta. De volta em casa, ele apanha feio da Saber durante o treino e mais tarde à noite ele se senta sozinho no galpão, tentando praticar sua magia. Sua concentração está péssima e a madeira acaba sendo destruída, enquanto Saber ouve o barulho e entra no galpão para observá-lo praticar. Ele então tenta manipular suas pedras, quebrando-as acidentalmente, e Saber decide deixar esse perdedor por conta própria. Shiro acaba adormecendo no galpão, enquanto alguns fios muito finos viajam pelo céu noturno e se envolvem ao redor de Shiro de forma misteriosa. Ele tem algumas visões estranhas e depois de acordar, encontra-se dentro de um templo abandonado, enquanto um servo aparece bem à sua frente. De volta à sua casa, Saber acaba sentindo algo e descobre que Shiro está desaparecido, percebendo que ele foi raptado nas proximidades do templo. A serva revela ser uma caster e diz a ele que é o mais fraco e patético de todos os mestres, informando que vai sugar toda a sua mana. Enquanto isso acontecia, Saber estava rastreando-o e encontra o campo de força ao redor do templo antes de subir correndo as escadas para salvar seu garoto, mas acaba notando outro servo no topo que se revela ser um assassino. Ela manda ele sair do caminho, mas o assassino obviamente recusa e saca uma lâmina surpreendentemente longa, pronto para a batalha. De volta ao templo, a caster começa a extrair mana dele quando, de repente, uma saraivada de flechas cai sobre ela, que ela desvia recuando rapidamente. Archer salta na frente dele e diz pra ele ficar onde está, pois agora vai ficar irritado. A caster parece surpresa ao ver Archer e fica furiosa com ele por intervir. Mas Archer permanece calmo, pois já lida com uma mestra que não é menos que uma bruxa em pessoa. Ela parece estar zangada com o assassino por não ter impedido Archer, mas ele revela que o assassino deve ser muito forte, pois está enfrentando Saber neste exato momento. De volta à escadaria, Saber ataca o assassino, mas ele bloqueia antes de contra-atacar e empurra Saber para trás. Ela parte para outro ataque, o que resulta em um enorme confronto, mas ela é empurrada para trás novamente. O assassino elogia suas habilidades e afirma que ela estaria morta se não fosse tão forte, enquanto Saber não consegue acreditar que este servo é capaz de igualar suas habilidades com a espada. De volta ao topo, Archer pergunta a Cassie se o mestre dela e o mestre do assassino estão trabalhando juntos, mas ela ri e afirma que não tem mestre algum, e que o assassino é seu servo. Isso choca Archer, que fica furioso com ela por quebrar as regras, mas ela responde que regras são para perdedores, e que ela é forte o suficiente para fazer o que bem entender. O Archer percebe que um mestre deve tê-lo invocado, mas ele devia ser fraco, e ela conseguiu controlá-lo, e então ela invocou seu próprio servo. A Caster responde que tudo é justo no amor e na guerra, mas o Archer diz a ela que nem mesmo seus pais amam, o que a deixa realmente furiosa e irritada. Archer avança para um ataque e antes que a Caster pudesse fazer qualquer coisa, ele a corta em pedaços e ela cai e desaparece. Acontece que ela já estava no ar e usa vários círculos mágicos para disparar uma explosão contra ele, que ele bloqueia enquanto Shiro já está caído no chão.
Archer diz a ela para fazer um sanduíche para ele, o que a irrita profundamente, e ela dispara outra explosão mágica contra ele, que ele desvia e salta no ar para finalizá-la. Ela usa suas explosões mágicas contra ele mais uma vez, mas ele desvia de todas elas, com agilidade. A Caster decide usar táticas desleais e ataca Shiro, mas Archer acaba salvando-o enquanto ele fica pendurado no telhado. A Caster os ataca novamente, mas o Archer o pega e foge, desviando de todos os ataques antes de chutar a bunda de Shiro para fora de uma armadilha mágica preparada pela Caster. Ele acaba ficando preso lá dentro e não consegue se mover enquanto a Caster se prepara para acabar com ele, mas de alguma forma ele consegue arremessar duas facas nela, que ela é forçada a bloquear, liberando o Archer da barreira. Ela ataca Archer novamente, mas ele desvia em câmera lenta antes de tirar uma flecha enorme de sua bunda e atirá-la com toda a sua força em direção a Caster. Ela tenta bloquear a flecha com sua magia, mas falha miseravelmente e é completamente demolida. Do outro lado, o assassino percebe que seu mestre está em apuros, então ele diz a Saber para terminar rapidamente essa luta, e se prepara com sua espada, com grande determinação. Saber imediatamente sente que morrerá se não usar todo o seu poder e revela sua espada completa, mas o assassino acaba atingindo-a antes que ela possa reagir e ela cai pelas escadas até o chão. Dentro do templo, a Caster está mal viva e pergunta a Archer por que ele não a mata, mas ele responde que seu objetivo era salvar aquele idiota e não matar ninguém. Ela se cura e os chama de idiotas, oferecendo-lhes para se juntarem à sua equipe, mas eles recusam, pois Archer diz a ela que ela vai se dar muito mal se um dia encontrar o Berserker. A Caster manda-o se danar antes de voar para longe, enquanto Shiro pergunta a Archer por que ele a deixou ir embora. O Archer responde que quer que ela continue fazendo isso, para que ela seja forte o suficiente para derrotar o Berserker, e depois que ela conseguir, eles poderão acabar com ela. Enquanto isso, Saber se levanta mais uma vez, impressionando o assassino, que lhe diz que dominou essa técnica por conta própria e corta Leaf sem motivo aparente. Do outro lado, o Archer diz que realmente não se importa com quantos humanos a Caster mata, o que enfurece Shiro, que tenta socá-lo, mas obviamente é bloqueado. Shiro chora como um bebê e começa a se afastar, mas o Archer saca sua adaga e o atinge nas costas de forma cruel. Shiro cai no chão sangrando e tenta se afastar, mas Archer o segue e o atinge mais uma vez enquanto ele desce as escadas. Saber fica nervosa e corre imediatamente em sua direção, enquanto o assassino embainha sua espada e diz a ela que eles lutarão mais tarde, em outro momento. Saber se vira para o assassino e o agradece por não ter atacado, afirmando que ele é um oponente muito forte e digno, enquanto o assassino sente o mesmo. Archer, no entanto, parece estar cansado disso, e ataca Saber sem qualquer aviso, mas o assassino imediatamente bloqueia o ataque e a salva com grande agilidade. Eles trocam provocações por um momento, mas Archer se irrita e ataca o assassino, e eles se envolvem em um duelo incrivelmente rápido, desferindo uma série de ataques um contra o outro, enquanto Saber decide recuar por enquanto para reavaliar a situação. Saber o leva de volta e o remenda enquanto ele explica o que aconteceu com a Caster e como o Archer o deixou ir. Saber diz a ele que se ele trabalhar duro, poderá ser tão habilidoso com uma espada quanto o Archer, e ele imediatamente concorda e pede para que ela o treine impiedosamente na arte da espada, com toda a dedicação. Na manhã seguinte, ele acorda depois de sonhar em obter poderes especiais e vai pra dentro do dojo para ter uma sessão de prática com Saber, que o espanca até o chão, mas ainda assim lhe diz que ele se saiu muito bem. Acontece que ele estava usando as técnicas de espada do Archer, o que deixa Saber furiosa, e mesmo depois que ele diz a ela que não trapaceou, ela sai furiosamente. Depois, Shiro novamente se levanta com as duas espadas nas mãos e começa a praticar. Mais tarde naquele dia, ele volta para a escola, onde Shinji parece estar lhe dando olhares estranhos. Durante o intervalo para o almoço, ele acaba sendo chamado por Rin, que o leva ao telhado, onde eles se sentam no chão e conversam sobre o que aconteceu no dia anterior. Rin se desculpa pelo que Archer fez a ele e promete que isso nunca mais acontecerá, enquanto Shiro diz a ela que não está zangado com ela. Mais tarde, Rin mostra a ele seu código de barras novamente, o que faz Shiro querer alugá-la por 1 hora, mas ela revela que pode usar cristais para armazenar magia poderosa neles, e é assim que ela consegue usar uma variedade tão ampla de magias. Ele parece impressionado enquanto ela lhe fala sobre suas suspeitas de que há outro mestre na escola, além deles e de Shinji. Antes que pudessem conversar mais, uma explosão repentina abala toda a escola, e de repente um campo de força criado por Shinji cobre toda a área, e um olho gigante aparece no céu de forma assustadora. Rin e Shiro descem imediatamente, onde Shiro já se sente fraco, mas ainda assim, ele persevera e abre a porta de sua sala de aula para encontrar todos os alunos inconscientes no chão. Rin parece estar em estado de choque, enquanto ele entra e descobre que os alunos ainda estão respirando para seu alívio. De repente, Rin grita com ele enquanto um esqueleto aparece do chão com uma espada nas mãos, mas Shiro imediatamente corre para fora com sua vara rígida e o afasta, enquanto Rin o atinge com magia. Um monte de esqueletos começa a surgir do chão e Shiro percebe que não pode lutar contra eles, então ele acaba forçando Saber a se teletransportar para a escola. Saber chega de uma maneira muito elegante, e em 1 segundo destrói cada inimigo à sua frente. Ela imediatamente olha ao redor e lhes diz que pode sentir um servo no andar deles, e ao ouvir isso, Rin imediatamente tenta contatar o Archer com urgência. Ela percebe que a comunicação está cortada por causa do escudo, então Shiro diz a Saber para lidar com os monstros e o servo, enquanto ele e Rin tentarão destruir o escudo. Saber parece relutante, mas acredita nele e concorda com o plano com certa hesitação.
Ambos fogem, e ele pula as escadas, matando 2 monstros antes de seguir em frente. Shinji parece estar aproveitando o momento ao lado de seu servo, o Rider, quando de repente a porta se abre e uma caster entra na sala, atacando o Reader de forma inesperada. Enquanto isso acontecia, Saber estava no corredor lutando contra monstros quando de repente todos desapareceram e um Rider apareceu atrás dela para um ataque. Saber parte para um confronto acaba esfaqueando o Rider, mas para seu horror, o Rider se transforma na caster da Saber de Gatan e desaparece completamente sem deixar rastros. Enquanto isso, Shiro e Rin abrem caminho lutando escada abaixo, mas não importa quantos ele mate, sempre há mais monstros. Rin diz a ele para recuar e joga uma granada nos monstros, destruindo todos de uma vez. Eles se movem pelo corredor onde encontram Shinji encolhido em um canto e tenta fugir, mas Rin o chuta na bunda e diz para ele derrubar o escudo imediatamente. Shinji, no entanto, parece estar muito assustado e continua murmurando algo, o que faz Shiro verificar a sala, e ele descobre que seu servo, o Rider, está morto na parede e é chamado por Thanos. O campo de força desaparece enquanto Rin interroga Shinji como uma verdadeira chefe, perguntando quem matou seu servo com muita firmeza. Shinji não responde, pois parece estar super assustado e em vez disso foge como o covarde que é. Enquanto isso, Shiro move os corpos moles dos alunos, o que impressiona Rin por sua atitude calma. Mas ele simplesmente responde que sua contagem de corpos é muito alta, então ele não se importa mais com isso, de forma alguma. Os paramédicos chegam e começam a cuidar dos corpos enquanto nossos heróis decidem usar a saída dos fundos, mas Saber os impede e se posiciona à frente de Shiro, enquanto Archer aparece na frente deles. Rin se aproxima dele e o chama de idiota de cabelo de cato que não consegue aparecer a tempo para salvá-la, de forma alguma. Archer responde que apenas sentiu o problema e veio pra cá imediatamente, mas Rin diz a todos para irem pra fora e conversarem. Eles vão pra perto da floresta, onde Rin o informa sobre tudo o que aconteceu e revela que a caster acabou matando o Rider de forma brutal. Archer acaba zombando de Rider por ter morrido como uma verdadeira cadela, mas Saber fica furiosa com ele e manda-o calar a boca antes que ela enfie a espada na bunda dele. Ele responde que não gosta disso antes que Rin intervenha e diga a ambos para se afastarem imediatamente. Ela apresenta o plano para descobrir qual estudante é o mestre da caster sem assustá-los, mas diz a Shiro para ir para casa por enquanto. Ele diz que ainda tem tempo para investigar, mas ela sussurra que Archer está se comportando de forma estranha antes de ir embora com ele de maneira discreta. Naquela noite, Saber deixa bem claro que não confia em Shiro para se proteger e diz a ele que vai dormir no mesmo quarto que ele, o que deixa Shiro feliz por estar perto de uma garota. Mas Saber sabe o quão insultuoso ele é e cria uma parede entre eles enquanto dormem, para manter a distância. Durante a noite, Shinji, o perdedor, acaba indo à igreja para retirar seu nome da Guerra do Santo Graal, pois agora que seu servo está morto, não há ninguém para protegê-lo. Karei o chama de fraco, mas ele dá desculpas, dizendo que Reader era extremamente fraco e que não foi uma luta justa, de forma alguma. Karei fica farto desse homem criança e diz a ele que há um servo extra que ele pode ter se quiser, dando-lhe alguma esperança. No dia seguinte, Shiro volta para a escola e, antes que pudesse entrar em sua sala, Rin o agarra pelo braço e o leva para um beco escuro onde ele fica esperançoso. Mas Rin o decepciona mais uma vez e diz que suspeita que Issei, o nerd com quem ele almoça, seja o mestre da caster. Ele diz a ela que não pode ser possível, mas ela lhe diz que ele mora perto do santuário onde a caster fez sua base e ordena que investiguem, e ele acaba concordando em fazê-lo, apesar de tudo. Durante o almoço, Shiro entra na sala de descanso e destranca a porta onde o nerd estava sentado sozinho, em silêncio. Ele caminha em direção a Issei e diz a ele para se despir imediatamente. Issei fica assustado e diz para ele se afastar e que ele não tem seu consentimento. Mas Shiro responde que consentimento é apenas um mito antes de tirar todas as suas roupas, de forma abrupta. Shiro parece aliviado e satisfeito enquanto olha para o corpo de Issei, pois não encontrou nenhuma tatuagem indicando que ele é um mestre. Issei se veste enquanto Shiro pergunta se ele viu algo estranho no santuário recentemente, mas ele recusa e sai de forma apressada. Depois que a escola terminou, Shiro tenta encontrar Rin para lhe dar as notícias, mas as pessoas lhe dizem que ela já havia saído. Ele a segue para fora e a encontra perto de um poste elétrico que é semelhante àquele em que ela costuma dançar, de forma peculiar. Ela imediatamente leva Shiro para um beco mais uma vez e o empurra contra a parede antes de dizer a ele que está observando essa loira que estava conversando com Sakura há um tempo. Depois disso, Shiro diz a ela que Issei não é um mestre, pois ele pessoalmente verificou cada parte de seu corpo, e Rin acredita nele antes de dizer que eles deveriam descobrir mais sobre isso amanhã, com mais detalhes. Após essa conversa, ele retorna para casa e janta com todos antes de se recolher para a noite para descansar. Na manhã seguinte, Rin acorda de um pesadelo e bebe seu chá, enquanto Archer lhe diz que eles deveriam romper a aliança com o Shiro fraco e se tornar aliados da caster. Mas ela se recusa a ouvir qualquer coisa sobre isso e diz a ele que nunca se aliaria a um monstro como aquele, e que confia em Shiro com sua vida, pois sabe que ele jamais a trairia. Archer parece estar zangado com ela e manda a ir embora antes de desaparecer no ar. Shiro também se dirige à escola e nota o nerd conversando com um professor chamado Kizuki. Então, por curiosidade, ele pergunta sobre o assunto com interesse. Issei responde que Kizuki tem morado com ele no santuário nos últimos 3 anos, então eles são realmente muito próximos. De repente, a porta se abre e Rin entra na sala, assustando Issei, que ainda tem TPT da última vez em que ficou preso com Shiro, de forma traumática. Rin pergunta a ele sobre Kizuki, e ele simplesmente responde que não viu nada de incomum e está até feliz por Kizuki, pois ele conseguiu um fã que mora com ele por enquanto.
Após essa conversa, Rin leva Shiro ao telhado e afirma que o mestre da Caster é Kizuki com certeza, mas Shiro ainda parece relutante e diz que pode ser uma informação errada, sem fundamento. Rin afirma que eles deveriam atacá-lo esta noite enquanto ele estiver com a guarda baixa. Shiro não gosta do plano, mas Rin diz a ele que eles podem apenas testá-lo disparando uma pequena explosão mágica contra ele, e se ele se defender, ele é definitivamente um mestre, sem sombra de dúvidas. Mais tarde à noite, Shiro retorna para casa e discute isso com Saber, que concorda com o plano de Rin, então eles decidem se encontrar com ela à noite. Depois que a noite cai, Shiro vai junto com Saber e se encontra com Rin, que estava esperando por eles, e revela que Archer está fazendo um chilique e se recusa a se juntar a eles, de forma teimosa. Eles se posicionam enquanto esperam Kizuki chegar, e exatamente como esperavam, ele chega pela estrada segurando um guarda-chuva. Todos tomam suas posições, e Rin mira nele antes de disparar uma pequena explosão mágica contra ele. E para a surpresa deles, Kizuki permanece ali sem um arranhão, enquanto a Caster aparece na frente dele e começa a se preparar para uma batalha, de forma imponente. Ela diz a Rin para se mostrar, pois eles já sabem sobre eles, e Rin diz a Shiro para se preparar, mas ele ignora o plano e sai com sua vara. Ele ignora a Caster e pergunta diretamente a Kizuki se ele está sob o controle da Caster, sem rodeios. Shiro explica como a Caster tem sugado a vida de pessoas inocentes e afirma que se ele foi quem ordenou isso, então ele o matará junto com a Caster. Kizuki responde honestamente que não sabia sobre isso, mas continua dizendo que está bem com o que a Caster fez e não se importa com as ações dela, de forma alguma. Ele diz a Caster para fazer o que quiser com esses idiotas, mas antes que pudessem se mover, Rin aparece por trás e joga uma granada na Caster, que a bloqueia, mas percebe Saber correndo em direção a Kizuki e tenta atingi-la, mas ela está protegida com o escudo de Rin e alcança Kizuki antes de atacá-lo com sua espada. Para a surpresa de todos, Kizuki é um tremendo durão e bloqueia a espada dela antes de passar correndo e esbofeteá-la. Isso a pega desprevenida, e Kizuki continua na ofensiva, empurrando-a ainda mais para trás, antes de socá-la no estômago e agarrá-la pela garganta com força total. Ela tenta se libertar atacando-o, mas ele desvia e a joga com força no chão antes de arremessá-la para longe. Isso choca totalmente Shiro, que não consegue acreditar que um mestre normal possa fazer isso com alguém como Saber, enquanto ela jaz ali, ferida e imóvel. A Caster diz a Kizuki que ela cuidará de Saber, então ele decide acabar com seus alunos. Rin imediatamente tenta atirar nele, mas Kizuki desvia e a nocauteia com um soco, o que enfurece Shiro enquanto ele corre em direção a Kizuki, com grande fúria. Mas seus ataques são desviados antes que Kizuki acerte um combo de 3 socos empurrando-o para trás. Shiro de alguma forma permanece consciente e percebe que, se ele perder, Rin morrerá. Então ele busca fundo em sua alma, e usa toda a sua energia para puxar 2 espadas de sua bunda antes de se envolver em um confronto massivo com Kizuki e empurrá-lo para trás, com uma força surpreendente. Isso choca a todos, dando a Saber a oportunidade de atacar, mas Kizuki desvia e a Caster voa para longe com ele. Saber se aproxima de Shiro e pergunta se ele está bem, enquanto Rin pergunta a ele o quão grande é a bunda dele para caber 2 espadas, com um tom de curiosidade e surpresa. Shiro responde que não tem ideia de como ele tirou aquilo, enquanto Rin fica irritada com o fato de Kizuki ter conseguido escapar. Enquanto tudo isso acontecia, Shinji se encontra com a loira que se revela ser sua serva, de forma inesperada e misteriosa. Ele parece ser muito misterioso e diz algumas coisas assustadoras que eu não entendi antes de concordar em se vingar de Shiro e Rin, amando de Shinji. Naquela noite, quando Shiro tenta ir para a cama, ele continua sentindo dor no braço direito, o que ele pensa ser por causa de seus hábitos noturnos, e então adormece, exausto. Na manhã seguinte, quando ele acorda, tenta ver como Saber está, mas acaba caindo de volta no chão devido à fraqueza. Ele ainda se esforça e vai para a escola, onde está tendo dificuldade em segurar canetas e borrachas, enquanto Fuji explica à turma que Kizuki não os ensinará por um tempo, pois está doente, precisando de repouso. Depois que a escola termina, ele decide voltar para casa e preparar algo gostoso para Saber, mas acaba derrubando a tigela por causa do braço dormente. De repente, a campainha de sua casa toca, então ele vai verificar e encontra Rin parada ali. Ela se convida para entrar e é incluída no jantar, após o qual começam a discutir seus planos para lidar com a conjuradora e Kazuki. Como previram, Kazuki se escondeu e a única maneira de fazê-lo sair é um ataque frontal total, ao qual Saber concorda. Shiro os interrompe e diz que a conjuradora pode decidir se autodestruir se sentir ameaçada antes de se levantar para cozinhar o jantar. Ele olha para Rin esperando que ela vá embora, já que já é noite, mas ela é completamente sem vergonha e diz que também ficará para o jantar. Ele vai para a cozinha como um verdadeiro homem e começa a preparar o jantar, enquanto Fuji entra e começa a incomodá-lo antes de notar Rin sentada à mesa. Ela surta e pergunta a Shiro se ele está ficando com ela, mas ele recusa imediatamente. Após o jantar, ele começa a lavar a louça, envergonhando Andrew Tate, enquanto as garotas fofocam umas sobre as outras à mesa. Ele lava a louça, mas acaba quebrando várias peças por causa de sua mão fraca. Rin pergunta se ele está bem antes de dizer para ele descansar, pois parece exausto. Mais tarde naquela noite, ele toma um banho e sai, onde encontra Rin parada sob a luz da lua enquanto flocos de neve caem ao redor dela. Ambos se sentam e têm uma conversa sincera, onde Rin explica que queria ficar porque sentiu o calor acolhedor vindo daquela casa e que não era fria e distante como a sua própria, onde viveu sozinha a vida toda.
Ela explica que sempre foi uma maga talentosa e adorava treinar e aprimorar sua magia. Tornar-se uma maga era seu dever, mas também algo que ela apreciava muito, e ela afirma que só faz coisas que realmente gosta. Shiro pergunta por que ela se juntou a uma escola se era uma maga tão incrivelmente talentosa, mas ela responde que simplesmente gostava de ir à escola, e até fez uma aliança com Shiro porque aprecia a companhia dele. Shiro parece ser completamente o oposto, pois explica que seu pai adotivo lhe ensinou apenas uma habilidade mágica e disse para ele aprimorá-la todos os dias, mas era uma tarefa para ele, e ele nunca realmente gostou de fazê-la. Ele diz a ela que teria preferido muito mais ser um estudante comum. Rin responde que talvez seja por isso que o pai dele o deixou. Após essa conversa, eles voltam para dentro, onde Rin troca de roupa por algo que a faz parecer uma verdadeira meretriz. Ela volta a dormir enquanto Shiro vai para seu galpão praticar magia. Ele é interrompido durante sua sessão por Saber, que pergunta se ele está bem, e ele diz que se sente fraco e dormente, mas fora isso, está bem. Enquanto conversam, Saber de repente fica alerta e se levanta quando Archer aparece atrás deles. Ela o manda recuar imediatamente e ameaça que se ele der mais um passo, ela cortará suas pernas e as enfiará em algum lugar. Archer diz a ela para se acalmar, pois ele não está ali para uma briga, e Shiro concorda, dizendo a Saber para deixá-lo vir. Archer explica que Rin lhe contou sobre ele ter tirado 2 espadas do nada durante a luta, o que realmente o impressionou. Ele diz que Shiro tem sorte de conseguir se mover, pois criar algo do nada exige muita energia se você nunca fez isso antes, e quando Archer o fez pela primeira vez, todo o seu braço esquerdo ficou paralisado por muito tempo. Ele afirma estar impressionado com Shiro e diz que pode ajudá-lo antes de colocar as mãos em suas costas e pressionar alguns pontos de pressão, o que abre seu fluxo de mana e seu corpo começa a se sentir forte novamente. O arqueiro lhe diz que ele será um mago melhor agora do que jamais foi e desaparece no céu noturno. Na manhã seguinte, Shiro acorda e já se sente muito mais forte. Ele vai acordar Rin, que parece estar tendo o sono da vida dela, mas mesmo assim, ele a manda descer para o café da manhã. Durante o café, Rin revela que não conseguiu dormir direito por causa de algum idiota fazendo muitos barulhos estranhos e desleixados à noite. Shiro rapidamente muda de assunto e pergunta a Rin sobre seus planos para o dia, e ela imediatamente responde que eles vão a um encontro. Shiro parece surpreso com essa oferta direta, mas acaba concordando. Eles se preparam para o encontro e vão para a cidade vizinha, onde visitam diferentes cafés, compram em lojas bobas e jogam em um fliperama antes de decidirem voltar para casa. De repente, começa a chover, então eles rapidamente entram em um ônibus suspeitosamente vazio enquanto ele começa a se mover. Enquanto conversavam sobre o quanto se divertiram, Saber de repente sente que algo está errado e Shiro acredita o mesmo, enquanto ele olha freneticamente para fora apenas para notar que não há motorista no ônibus. O ônibus Kun quase acaba os Skying, mas ele não é tão forte quanto o caminhão Kun e falha. Nossos heróis emergem dos escombros e se agrupam enquanto Rin tenta contatar Archer, mas falha. De repente, a água ao redor deles começa a se converter em zumbis aquáticos e um deles agarra Saber pelo pé, mas ela imediatamente o corta antes de perceber que estão completamente cercados. Rin começa a lançar sua magia contra eles, mas percebe que não importa, pois eles simplesmente se regeneram novamente. Sigurd os derruba em vão enquanto ela pergunta a Rin se ela tem um plano. De repente, ouvem uma voz rindo e o próprio Batman aparece no céu. Acaba sendo Castor apenas fingindo, mas ela age como uma vilã total e lhes diz para se renderem, pois ela tem mana ilimitada e soldados ilimitados. Ela revela que está sugando a mana de cada pessoa nesta cidade agora, e que eles não têm chance de lutar contra ela. Eles se recusam a se render, então ela de repente apresenta o corpo inconsciente de Fuji pendurado no ar e enrola suas cordas em seu pescoço. Rin pergunta o que ela quer, mas a conjuradora diz que não se importa com ela e só precisa de Shiro, pois ficou realmente impressionada com sua proeza mágica quando ele criou as 2 espadas. Ela afirma ser contra a violência e diz que quer que eles se juntem à sua equipe para que todos possam compartilhar o Graal sem mais derramamento de sangue. Stabura interrompe e diz que o Graal só pode ser invocado quando todos os outros servos estiverem mortos, mas a conjuradora lhes diz que encontrou uma maneira de contornar isso. Shiro se manifesta e rejeita a oferta dela antes de dizer para ela tentar seus golpes em outro lugar, o que a enfurece, e ela imediatamente cria um monte de círculos mágicos pronta para destruí-los. Saber se prepara para uma luta, mas Shiro a manda recuar enquanto ele avança sozinho, caminhando pelas ondas de zumbis aquáticos enquanto a conjuradora alegremente saca sua adaga. Ela diz a Shiro que a única maneira de ela libertar Fuji é se ele lhe der o braço, e ele concorda. Ele apresenta seu braço a ela enquanto os outros gritam para ele recuar. Castor, no entanto, acaba sendo uma verdadeira vadia e ataca Shiro, mas é bloqueada por Saber, que a afasta e entra em combate. Shiro fica assustado pela vida de Fuji e acidentalmente acaba comandando Saber para parar, o que a força a obedecer, e Castor aproveita isso e a esfaqueia no coração e acaba roubando a tatuagem da mão de Shiro, tornando-a a mestra de Saber.
Ela joga Fudi para Shiro, que fica feliz em encontrá-la viva enquanto Castor diz a Saber para matar Rin. Saber recusa a princípio, mas depois é forçada a obedecer enquanto avança em direção a Rin com sua espada, mas acaba esfaqueando Shiro, que pula no meio no último momento. Saber olha para eles e lhes diz para fugirem, e com sua última gota de força, usa seu ataque para criar uma cortina de fumaça. Castor fica impressionada com sua resiliência, mas prende nossos heróis, mas de repente um monte de flechas caem do céu e a seguem antes de a explodirem para longe. O verdadeiro arqueiro Top Gear chega e destrói os zumbis de forma espetacular antes de quebrar a barreira da caster e dizer-lhes para escapar. Shiro dá uma última olhada em Saber antes de escapar pelo buraco enquanto Caster leva Saber e desaparece. Rin leva Shiro e Fudi para sua casa, onde percebe que ele está sangrando demais, e o remenda antes de colocá-los na cama. Ela então se refresca antes de perguntar a Archer sobre seus planos dali em diante. Archer pergunta se a aliança deles com Shiro acabou, mas Rin recusa, dizendo que, a menos que Shiro diga que quer terminar, eles não podem terminar. Archer responde que há apenas um caminho à frente deles, e é derrotar Caster a qualquer custo, e Rin concorda antes de se preparar para partir. Enquanto isso, Shiro acaba acordando e, através de sua dor e sofrimento, ele se arrasta pelo quarto e derruba a caixa de cristais de Rin, encontrando um pingente especial, que de repente traz de volta suas memórias ao perceber que foi salvo por Rin naquela noite quando foi esfaqueado. Do outro lado da cidade, Caster parece muito feliz com seu progresso e diz ao assassino para guardar o portão e garantir que ninguém se aproxime de Kazuki. Ele acaba chamando-a com os pronomes errados, o que a irrita, e ela usa seu feitiço para fazer um buraco no peito dele. Ele se levanta mais uma vez e pede desculpas pelo seu erro, e Castor lhe diz para simplesmente guardar o portão enquanto ela está fora fazendo algumas tarefas. Ela acaba entrando na igreja sagrada, onde o padre lhe diz para sair, pois servos não têm permissão para entrar neste lugar, o que soa bastante discriminatório. Castor lhe diz que as regras mudaram e mostra a tatuagem de mestre antes de invocar Saber na frente dela. Ela lhe diz que quer o grau agora, mas o padre lhe diz que ele só pode aparecer quando apenas um servo permanecer. Ela chama de bobagem e o ataca com seus lacaios, mas o padre é bem legal e os espanca antes de correr para fora enquanto mata mais deles. Ele de repente se torna Wolverine, mas é cercado por muitos inimigos enquanto o lanceiro o observa de uma árvore. Shiro acaba abrindo caminho pela cidade, caindo constantemente por causa de sua fraqueza, mas acaba avistando Rin no topo de um prédio. Ele sobe e se move em direção a ela antes de desabar no chão e perguntar qual é o plano deles. Rin o olha com olhos insensíveis e lhe diz que ele não está mais envolvido em seus planos, pois perdeu Saber, o que significa que ele não é mais um mestre. Ela sugere que ele retire seu nome da guerra antes que ela pule do terraço para ir em direção ao santuário enquanto Archer a pega no meio do caminho. Ela olha para trás e lhe diz para não segui-la, caso contrário, ele morrerá em suas mãos enquanto todos os outros mestres se preparam para a luta iminente que decidirá o vencedor da Guerra do Santo Graal. Castor volta para dentro da igreja onde fez Saber sua refém, e a amarrou em um vestido de noiva branco para insultá-la. Kazuki acaba chegando à igreja, o que surpreende Castor, pois ele parece estar zangado com ela por ter agido por conta própria antes de informá-lo. Ele pergunta se ela conseguiu o grau ou não, mas Castor responde que ainda está procurando por ele. Na manhã seguinte, Shiro se prepara novamente com uma espada nas costas e abre caminho pela cidade para encontrar a igreja onde vão lutar. Enquanto isso, Rin também acorda de seu sono dentro da floresta e Archer lhe diz que eles não precisam atacar se ela estiver cansada, mas ela recusa, e eles lentamente começam a seguir em direção à igreja. Eles chegam ao pátio da igreja ao anoitecer e descobrem que o padre foi morto por uma conjuradora pelo Graal, o que entristece um pouco Rin, mas ela comanda Archer para cuidar de Kazuki, enquanto ela mesma terá uma batalha 1 contra 1 com a Castor. Archer está relutante, pois Castor é a maga mais forte viva, mas Rin lhe diz para confiar nela, e ele acaba concordando. Eles acabam entrando na igreja e confrontam Kazuki e Castor, enquanto Saber está amarrada atrás deles. Rin provoca Castor e diz que Kazuki é forte, mas ainda assim não é páreo para o arqueiro em combate, enquanto ela desafia Castor para uma batalha. A conjuradora ri na cara dela e se torna Batman, enquanto ela sobe no ar e cria círculos mágicos. Rin se prepara para uma luta e joga um monte de cristais vermelhos na conjuradora que tenta explodi-los. Mas Rin consegue jogar uma granada de luz durante a confusão e então atira em Caster com suas balas mágicas enquanto Kazuki corre para atacá-la. De repente, Archer aparece entre eles na velocidade da luz, mas para a surpresa de todos, ele dá um tapa em Rin, jogando-a em um canto e quando ela tenta atirar em Kazuki, ele simplesmente usa sua espada para bloquear o ataque. Rin fica chocada e permanece no chão, enquanto Archer lhe diz que seu plano de derrotar uma conjuradora é muito estúpido, e eles nunca poderiam ter matado uma maga tão forte quanto a conjuradora. Ele também aparece e nota Shiro se escondendo, mas o ignora e se move em direção à conjuradora, dizendo a ela para fazer um pacto com ele e se tornar sua mestra. Isso até confunde Caster por um momento, que saca sua adaga, mas Archer a tranquiliza dizendo que não pretende traí-la, e está apenas se juntando a eles porque são mais fortes. Caster acaba acreditando nele e o cutuca no peito, o que remove o pacto entre ele e Rin, que também perde seu status de mestre.
Depois disso, Kazuki avança para acabar com Rin, mas Shiro pula da sacada com sua espada e desvia do ataque de Kazuki antes de golpeá-lo, mas Kazuki simplesmente agarra e quebra a espada antes de socá-lo para longe. Kazuki avança para o golpe final, mas Shiro imediatamente invoca duas espadas do nada, o que força Kazuki a recuar. Imediatamente depois disso, Shiro cai no chão por exaustão, enquanto a conjuradora invoca ainda mais zumbis ao redor deles. Ela ordena que os zumbis os matem, mas Archer a impede e diz que tem uma condição para unir forças, que é deixar esses dois voltarem vivos hoje. Caster o olha, mas acaba concordando que não se sente ameaçada por dois magos normais sem nenhum servo. Ao ouvir isso, Rin fica frustrada, mas decide pegar Shiro e sair da igreja. Depois de sair da igreja, eles começam a andar sem rumo pela estrada, quando Shiro lhe diz para não se preocupar, pois eles trarão Archer e Saber de volta, o que acaba a fazendo chorar. Depois disso, eles vão para o topo de uma colina, onde, enquanto observam o céu estrelado, ele garante a Rin que o que aconteceu não foi culpa dela, e depois de um tempo, ele acaba confessando seus sentimentos, o que você nunca pode fazer com sua paixão. Ele confessa seu amor por ela e diz que sempre gostou dela, e depois de ouvir isso, Rin simplesmente o joga no chão, mas acaba gostando dele de volta. Pouco tempo depois, eles voltam para casa e têm um jantar farto, após o qual Rin volta a planejar e pega um mapa antes de dizer a Shiro que pretende unir forças com outro mestre. Lancer está fora de questão, pois eles não conhecem o mestre, então suas esperanças são de se juntar à equipe de Ilha com seu berserker massivo. De volta à igreja, Castor tem um flashback sobre sua invocação. Ela foi invocada para um pirralho insuportavelmente pretensioso que vivia em um enorme prédio com um monte de garotas. Assim que ela foi invocada, ele começou a agir como um clássico garoto rico e insulta Castor quando ela diz que não pode invocar um dragão para ele. Ele a chama para seu quarto no dia seguinte, onde lhe mostra as belas garotas e lhe diz que quer vencer a guerra a qualquer custo. Depois disso, ele a leva para um laboratório onde um monte de pessoas estão presas em tubos de vidro, que ele usa para matá-las e converter sua energia em cristais de mana. Castor ri dele por se orgulhar disso e faz um cristal muito maior antes de dizer a ele que ele está muito abaixo de sua magia. Assim como um verdadeiro macho alfa, ele não pode deixar uma garota ser melhor que ele, então ele a soca. Depois disso, ele vai à igreja e diz ao padre que a conjuradora é uma garota inútil que nem consegue fazer um sanduíche e lhe dá uma assinatura da Netflix para trocar seu servo por Lancer. O padre concorda, e esse idiota completo volta para seu lugar feliz, mas fica chocado ao ver todo o seu laboratório queimado junto com os cientistas. Ele pergunta por que ela estava agindo como uma Stóxica, mas ela responde que é simplesmente mais forte que ele e não precisa dele para vencer a guerra. Isso novamente fere seu ego frágil, e ele a comanda para se matar. Nada acontece, então ele usa um comando novamente, mas Castor revela que já quebrou o pacto mestre-servo deles e imediatamente o envia para uma masmorra escura, onde ele corre assustado antes de olhar para seus braços e vê-los queimando. Depois disso, ele volta para o laboratório, onde é assado até a morte, enquanto até a conjuradora cai no chão por exaustão. De repente, a porta se abre e Lancer entra na sala, assustando-a para a floresta. Ela caminha pela chuva antes de cair no chão, exausta e pronta para morrer, mas Kazuki a encontra e a leva de volta para sua casa. Ele lhe dá um pouco de chá e a cura completamente antes de concordar em forjar um pacto com ela, para que ela possa ser salva. De repente, Archer lhe diz que está entediado, o que a traz de volta à realidade e ela o manda ir embora. Ele responde dizendo que não há inimigos restantes além de Berserker, que está muito longe, mas Caster lhe diz que tem um plano para lidar com ele. Na manhã seguinte, Rin e Shiro pegam um táxi para uma floresta onde começam a caminhar pela terra, enquanto Rin lhe diz que Berserker e Castor são supostamente inimigos naturais, então os inferiores deveriam colaborar alegremente com eles. Shiro avança, mas pula para trás por causa de um choque. Rin o chama de vadia e começa a andar antes de também ser jogada para longe por uma armadilha colocada por Ilha, a inferior, enquanto ela os observa através de sua bola de cristal. Ela diz às suas criadas para desativar as armadilhas, mas elas a aconselham a não fazer isso e mandar esses dois humanos para casa. Mas Ilha lhes diz para calar a boca e ir buscá-los para o castelo. Ambas as criadas concordam e se movem pelo corredor, mas enviam outra pessoa descendo sobre o castelo. De repente, Shinji cai literalmente do céu, mas para pouco antes de atingir o chão. As duas criadas aparecem por trás e se preparam para lidar com esse idiota, enquanto Shinji lhes pergunta se Ilha está ali. Uma das criadas imediatamente o ataca com seu enorme machado, que Shinji segura de alguma forma e começa a fugir quando de repente as criadas se viram para ver o servo loiro de Shinji, Gil, parado no telhado. Começa a aparecer um drama coreano enquanto ele se senta e ordena a criada que peça desculpas a Shinji, pois ele é seu mestre. As criadas recusam e uma delas tenta atacá-lo, mas sua mão é arrancada de seu corpo enquanto uma tonelada de armas emerge do nada e esfaqueia ambas as criadas. Ele caminha em direção a outra criada e lhe diz para chamar a inferior, antes de também a Ned Starking. De repente, Berserker emerge pela parede ao lado de Ilha, que está furiosa depois de ver suas criadas. Jill parece estar gostando disso, enquanto ele saca todas as espadas, pronto para uma luta. Depois de caminhar pela floresta, Shiro e Rin finalmente chegam ao castelo, onde veem que uma luta está acontecendo.
Enquanto isso, no telhado, Jill atira um monte de armas em Berserker que nem se move antes de desviar uma lança gigante. Depois disso, Jill fica sério e atira um grande número de espadas nele, criando uma explosão, enquanto Berserker suporta o impacto da explosão e permanece imóvel. Shinji, o idiota, corre até o Berserker zombando dele por estar morrendo quando Gil lhe diz para recuar, pois Berserker volta à vida novamente. Shinji foge como uma vadia, enquanto Gil parece estar gostando da luta, enquanto continua atirando espadas e lanças que esfaqueiam Berserker novamente antes de desaparecerem. Guile o instrui a aceitar a derrota, pois possui um número ilimitado dessas armas, mas Ilya se manifesta, afirmando que não perderão enquanto Berserker corre em sua direção, e Guile sorri, disparando ainda mais armas. De repente, Ilya começa a recordar de sua infância, de como sempre esteve sozinha, sem amigos ou família. Ela tinha apenas as duas criadas que um dia lhe disseram que o servo havia sido invocado. Quando viu Berserker pela primeira vez, ele estava acorrentado nas masmorras, devido à sua imensa força. Ilya fez um pacto com ele, mas não importava o que fizesse, ele não obedecia às suas ordens, e quando tentava forçá-lo a segui-las, sentia uma dor intensa, exatamente como ele. Numa manhã fria, enquanto tentava treinar com Berserker, ela foi nocauteada e acordou para se ver sozinha. Ela fica furiosa e começa a voltar, decidindo invocar um servo diferente de Berserker. Enquanto caminhava pela floresta, ela começa a ser perseguida por lobos que a alcançam e, então, começam a mordê-la por toda parte, enquanto ela chora no chão. De repente, Berserker salta para o seu local e a cobre, enquanto os lobos o mordem por todo o corpo. Ilya percebe que ele não os está atacando porque ela sente dor quando ele ataca alguém. Ela o olha com compaixão e lhe diz para atacá-los, pois ela nunca o deixará sozinho, e imediatamente ele literalmente explode os lobos em pedaços. De repente, ela volta à realidade enquanto Jill tenta matá-lo. Enquanto isso, Shiro e Rin caminham pelos corredores, onde Rin o adverte para não intervir na luta. Eles sobem até a varanda onde veem Ilya no chão e Berserker a cobrindo, sendo esfaqueado por espadas por toda a parte. Jill ri dele e o manda abandonar a insignificante, mas Berserker simplesmente se posiciona à frente dela, pronto para defendê-la. Jill começa a atirar novamente, enquanto Berserker tenta bloquear todos os seus ataques, mas continua sendo esfaqueado também. Ele ainda se levanta e corre em sua direção para um ataque final, mas Jill o apunhala no chão. Quando a poeira baixa, Berserker é visto no chão, mas de alguma forma se levanta mais uma vez com fúria e tenta atacar Jill. Mas ele simplesmente invoca um monte de correntes douradas com pontas que o estrangulam completamente, impedindo-o de se mover. Jill ri e diz que tudo acabou e que nem mesmo Deus pode escapar dessas correntes, antes de invocar uma lança maciça e atirá-la direto no coração de Berserker, que cai de joelhos enquanto Ilya chora. Jill saca sua espada e avança em direção a Ilya, antes de cortar seus olhos para que ela se torne uma Helen Keller, o que enfurece Shiro, que tenta intervir, mas é impedido por Rin. A pobre garota tenta encontrar Berserker para consolo, mas é esfaqueada e cai no chão, enquanto Rin tenta calar Shiro. Ela sangra no chão enquanto Jill se aproxima para acabar com ela, mas, de repente, Berserker volta à vida mais uma vez e tenta esmagá-lo. Porém, no último momento, Jill o apunhala com mais algumas lanças, matando-o. Shiro acaba gritando insultos para ele, enquanto Jill simplesmente atira uma espada em sua direção, quebrando a varanda enquanto Ilya sangra até a morte. Jill caminha até Ilya e arranca o coração dela do corpo quando Shiro grita com ele mais uma vez para parar. Ele diz a Shiro que ele é inútil sem saber, quando Shinji se aproxima e começa a zombar de Shiro e saber, enquanto exibe Jill antes de dizer a ele para matar Shiro. Rin grita para eles pararem e diz a Jill que ela atirará em Shinji se ele fizer algo a Shiro. Jill fica impressionado com a coragem dela e poupa Shiro antes de ir embora. Shinji pateticamente tenta convencer Rin a mudar de lado, mas ela o rejeita, o que fere seu ego, e ele diz a Jill para matá-los, mas Jill recusa e sai. Mais tarde naquele dia, Shiro enterra a pobre Alia em um jardim, enquanto Rin lhe diz que interromper a luta foi muito estúpido, e que ele poderia ter morrido. Shiro, no entanto, revela que quando era jovem, houve um desastre, e ele não conseguiu salvar ninguém. Desde aquele dia, ele jurou nunca mais se afastar de alguém que precise de ajuda. Rin compreende seu compromisso, e eles decidem voltar para descobrir uma maneira de lidar com essa situação. Sentam-se perto de uma cabana, e Rin diz a Shiro que, segundo ela, Jill por si só não é muito mais forte que Saber ou Archer. Mas por causa de suas armas ilimitadas, ele consegue sobrepujar a todos. Shiro diz ao Capitão Óbvio que eles precisam primeiro de um servo antes mesmo de pensar em lutar contra ele, quando de repente, uma voz os interrompe, e eles olham para cima para ver Lancer sentado no telhado, sorrindo para eles. Ambos imediatamente entram em ação e começam a dizer um ao outro para fugir. Lancer acha essa discussão divertida e desce antes de dizer-lhe para se acalmarem, pois não tem intenções de lutar. Ele os informa que está ali para formar uma aliança com eles, por ordem de seu mestre. Rin pergunta por que ele não está formando uma aliança com Jill, que é claramente mais forte, mas Lancer diz que não gosta o suficiente da personalidade dele. Depois de ouvi-lo, eles concordam em criar uma aliança temporária, mas Shiro impõe uma condição. Lancer não pode flertar com Rin, pois ele a reservou.
Lancer concorda e eles começam a caminhar em direção à igreja. Enquanto isso, na igreja, Archer deixa sua posição mais uma vez e vai ao encontro de Kuzuki, perguntando-lhe sobre suas intenções após vencer a guerra. Kuzuki responde que não acredita na ideia de bem ou mal, e que tem apenas um desejo que quer ver realizado após a guerra. Como um apaixonado total, ele diz a Archer que seu desejo é realizar os anseios de Caster, que simplesmente quer voltar para seu próprio mundo, pois ele não é um grande fã de Truck-kun ou de Isekai. Enquanto isso, Lancer, Shiro e Rin revisam seu plano. Rin diz a Lancer que seu trabalho é manter Archer distraído, mas o instrui a não matá-lo, pois ela quer que ele se desculpe com ela, antes que ela mesma se livre dele. Lancer adverte que Caster será um problema, mas Rin diz que tem um plano para ela, antes de avisar Lancer que Saber pode entrar na luta e até mesmo Assassin pode se juntar. Lancer responde que eles lidarão com isso quando chegar a hora, antes de caminharem em direção à igreja e serem interceptados por Archer. Lancer aparece de repente, o que surpreende Archer, que zomba do caráter de Rin por encontrar outro homem tão rapidamente. Lancer, no entanto, fica frustrado com a falta de honra de Archer e saca sua lança, enquanto Archer invoca sua espada. Rin lembra Lancer para não matá-lo antes de correr para dentro da igreja com Shiro, enquanto os dois servos se chocam. Eles finalmente encontram seu caminho para dentro e enfrentam Caster e Kuzuki, enquanto Saber está inconsciente atrás deles. Ela lhes diz para aceitarem a derrota, mas Rin começa a zombar da cara feia de Caster e lhe diz que seu estilo é bem lamentável. Isso irrita Caster, que saca seus círculos mágicos e começa a voar, enquanto Rin diz a Shiro para manter Kuzuki ocupado. Rin se prepara para lutar, enquanto Shiro saca espadas do nada, lembrando-se de como foram derrotados na última luta. Enquanto isso, Lancer parece ter vantagem sobre Archer, pois continua atacando-o e o empurra para trás, enquanto Archer simplesmente tenta se defender contra este mestre lanceiro. Lancer diz a Archer que desta vez não conterá suas habilidades antes de aparecer de repente atrás dele para um ataque, mas Archer desvia a tempo antes de ser chutado para longe por Lancer. Ele salta no ar e atira de volta em Lancer, mas as flechas são facilmente bloqueadas enquanto Lancer zomba dele por ser desonroso. Archer lhe diz que sua lança é bem pequena, o que aciona as inseguranças de Lancer, e ele se prepara para seu melhor ataque antes de saltar no ar e carregar sua lança com o máximo de poder que podia. Archer percebe que este ataque tem poder suficiente para demolir um exército inteiro, enquanto Lancer arremessa a lança em sua velocidade supersônica, enquanto Archer revela toda a sua mana e cria um escudo indestrutível que bloqueia o ataque, chocando Lancer, mas a lança continua quebrando as camadas, empurrando Archer para trás, mas ele consegue de alguma forma se defender enquanto se machuca antes que haja uma enorme explosão que cobre a área. A lança retorna para Lancer, e quando a poeira baixa, ele avista Archer ainda de pé, enquanto o sangue escorre dele. Lancer fica extremamente surpreso que alguém possa se defender contra seu melhor ataque, mas Archer revela que literalmente usou quase toda a sua mana para criar o escudo mais forte que existe. Archer aceita sua derrota por enquanto e Lancer parte pela noite, enquanto dentro da igreja Shiro está tendo dificuldades para lidar com Kuzuki, que o soca contra a parede, enquanto Rin se defende de todos os ataques de Caster com cristais. Ela continua sendo empurrada para trás e percebe que perderá nesse ritmo, antes de criar uma pequena explosão e correr através da fumaça para lançar alguns cristais vermelhos em Caster, que os bloqueia e destrói. Ela desce do ar e lhe diz para aceitar a derrota, pois até Shiro está sendo espancado, e não há como eles vencerem. Mas Rin sorri e joga uma granada de luz antes de correr e socá-la no estômago, seguido por uma rasteira e um combo de 2 socos, que arremessa Caster contra a parede. Kuzuki imediatamente corre de volta e soca Rin pra longe, enquanto Shiro também está no chão. Ele diz a Caster para usar Saber contra esses chatos, mas antes que ela pudesse fazer isso, Archer aparece e atira espadas em Kuzuki. Quando a poeira baixa, vemos que Caster é esfaqueada enquanto protege Kuzuki e morre em seus braços, enquanto Kuzuki promete ganhar o grau para ela. Archer aparece na frente dele e revela que este era seu plano o tempo todo, enquanto Kuzuki se move em sua direção. Archer cria 2 espadas enquanto Shiro tenta parar Kuzuki. Ele não ouve ninguém e corre em direção a Archer com um soco que é facilmente desviado e ele é fatiado antes de ser esfaqueado no coração e morrer no local. Shiro corre em direção a Saber, que parece fraca, mas feliz, quando de repente Archer os ataca com espadas, mas erra. Rin lhe diz para parar, mas ele cria uma prisão de espadas ao redor dela, dizendo-lhe que ela não é sua mestra antes de avançar em direção a Shiro, enquanto Saber o defende. Archer lhe diz que ela não tem mestre no momento, o que significa que já está em um estado enfraquecido e certamente morrerá. Mas Saber diz, venha, irmão, e se prepara para a luta. Archer a ataca enquanto ela tenta se defender, mas é incapaz de criar uma armadura, enquanto Archer continua a culpar e empurrá-la para trás com seus ataques constantes até que ela caia. Ele se aproxima dela, mas é imediatamente atacado por Shiro, cujo golpe de espada é bloqueado antes que Archer o chute para o chão. Depois disso, ele avança em sua direção, dizendo-lhe que ele é fraco, mas Shiro persevera atacando-o, mas suas espadas quebram e ele cai de joelhos.
Ele estava prestes a acabar com ele quando de repente Rin começa a fazer um pacto com Saber, e antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Shiro o ataca. Saber completa o pacto e emerge com sua armadura completa, libertando Rin enquanto diz a Archer para ir embora, pois ela não permitirá que Shiro se machuque. Ambos se atacam, mas Saber desvia de todos os ataques antes de imediatamente quebrar suas espadas e desferir um ataque que é bloqueado. Mas ainda assim força Archer ao chão. Ele lhe diz que Shiro morrerá de qualquer maneira antes de largar sua espada e encantar seu feitiço, basicamente usando uma expansão de domínio sobre eles. Eles imediatamente se encontram em um deserto coberto de espadas, enquanto Archer lhes diz que roubou essa técnica de seu ídolo, Gojo Satoru. Ele cria um monte de espadas e as atira em direção a Saber, mas a coragem de Shiro finalmente se manifesta, e ele corre em direção a Archer antes de criar espadas e bloquear os ataques que se aproximam, quebrando todos eles. Isso acaba quebrando seu domínio, e antes que Saber possa atacar, Archer agarra Rin e se afasta. Ele a nocauteia antes de dizer a Saber que Rin é apenas para segurança, e que ele só quer matar Shiro. Shiro imediatamente lhe diz para se encontrarem no castelo de Alia para uma luta 1 contra 1, e Archer concorda antes de partir. Depois disso, Shiro e Saber saem do prédio destruído, onde Lancer aparece na frente deles enquanto Saber assume uma postura defensiva. Shiro lhe diz para se acalmar, pois ele é um aliado, enquanto Lancer lhes diz que quer ajudá-los a recuperar Rin. No castelo, Rin acorda e avista Archer sentado no sofá, esperando por Shiro. Rin lhe diz para parar com isso, pois não há razão para ele matar Shiro, mas ele responde que não gosta da cara feia dele, o que é razão suficiente para ele. De repente, Shinji chega e caminha direto para Rin, dizendo a Archer para permanecer sentado, pois ele está em desvantagem contra Gil. Antes que ele possa tocá-la, Archer o impede e diz que uma vez que ele mate Shiro, então ele poderá fazer o que quiser com Rin, mas se ele a tocar antes, morrerá junto com seu servo. Shinji concorda com esses termos e diz a Gil que eles não precisam lutar enquanto Archer se move para fora do quarto. Naquela noite, Shiro acorda após um longo sono e se prepara junto com Saber para partir, antes de dizer a ela para não intervir entre ele e Archer. Enquanto eles se movem para fora, Lancer também chega, pronto para ajudá-los se as coisas ficarem feias, e todos partem, prontos para acabar com a guerra. Na manhã seguinte, eles chegam ao castelo onde encontram Archer sentado no topo das escadas, enquanto Lancer também se mostra. Shiro imediatamente pergunta a Archer onde está Rin, e ele responde que entregou Rin a Shinji para fazer o que bem entender. Ele fica com raiva, mas Lancer lhe diz para se acalmar, pois ele cuidará de Rin, já que foi instruído por seu mestre a mantê-la viva. Ele também diz que depois que terminarem, eles podem completar sua batalha e desaparecer. Ele pergunta a Saber se ela virá para salvar Rin, mas ela recusa, dizendo que precisa ver esta luta e pergunta a Archer por que ele está tão determinado a matar Shiro. Ele responde que Shiro lembra de si mesmo e ele odeia isso de toda a sua existência. Enquanto isso, Shinji está praticando algum abuso doméstico com Rin, enquanto zomba de sua impotência e tem um surto de poder maior do que os monitores de classe. Shin começa a dizer a ela que gosta mais de coxas de frango do que de peitos de frango, pois são menos secas e fáceis de cozinhar quando Lancer o soca contra a parede ao aparecer de repente ao lado dele. Rin fica chocada ao ver Lancer novamente enquanto ele lhe diz para guardar suas forças, pois ele a libertará, e então ela poderá talvez pôr um fim à batalha entre Shinji e Archer. De repente, ele sente alguém atrás dele, e para a surpresa absoluta de Rin, Kirei, um padre, aparece das escadas, olhando para eles com um ar presunçoso. Enquanto isso acontece, Saba e Archer estão tendo uma discussão acalorada sobre arrependimentos e desejos. Shiro acaba perguntando a Saber por que ela quer o grau, e ela responde que quando era uma garota normal, acabou extraindo a espada Excalibur, o que lhe deu uma força imensa e ela se tornou a rainha da Britânia. Mas isso resultou na morte de incontáveis soldados que lutaram por e contra ela em sua conquista. Seu desejo é impedir-se de jamais sacar aquela espada. Archer responde que quer obter Excalibur, pois não quer mais ser um espírito heróico. Por milhares de anos ele foi convocado por um grupo de pessoas para defender a humanidade contra grandes ameaças, e ele começou a matar tantas pessoas que se tornou totalmente insensível a essa carnificina absoluta. Ele foi chamado repetidamente a um ponto em que parou de se importar com o mundo, e a ideia de criar um mundo onde ninguém lutasse começou a parecer estúpida. Ele então se aproxima e joga sua espada aos pés de Shiro, dizendo-lhe para acabar com a própria vida, se não quiser uma morte dolorosa nas mãos de Archer. Do outro lado, Lancer pergunta a Kirei por que ele está se revelando agora, já que não queria que ninguém soubesse que ele estava vivo, mas ele diz que sua farsa acabou. Rin o olha traída enquanto Lancer lhe pergunta se ele mentiu sobre querer salvar Rin, e Kirei simplesmente sorri. Ele revela que tem orquestrado isso há mais de 10 anos, desde que era estudante do pai de Rin. Rin lança um olhar horrorizado enquanto ele revela que foi ele quem matou o pai dela após a última guerra do Santo Graal e depois mentiu para ela sobre isso. Rin fica sem esperança e simplesmente se senta enquanto o padre diz a Lancer para matar Rin e lhe entregar o coração dela. Lancer se recusa a ferir Rin e olha para o padre antes de dizer-lhe que ele terá que forçá-lo usando um comando se quiser machucar Rin. O padre sorri e arregaça as mangas para revelar a tatuagem do mestre e então usa seu feitiço de comando. Mas, para a surpresa de todos, ele acaba comandando Lancer a se matar e, sem outra palavra, Lancer pega sua lança e a crava no próprio peito antes de cair no chão em uma poça de sangue e morrer.
Do outro lado, Shiro pega a espada, mas diz a Archer que ele terá que fazer o trabalho sujo sozinho, antes que ambos comecem a caminhar um em direção ao outro e criem suas espadas. Archer diz a Shiro que ele não consegue acompanhá-lo, mas Shiro não se importa e corre em direção a Archer para um confronto. De volta às masmorras, um padre caminha em direção a Rin e lhe diz que vai matá-la e pegar seu coração. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Lancer, o Giga Chad Supremo, se levanta e o apunhala no coração antes de empurrá-lo contra a parede, o que o mata imediatamente. Lancer então cai no chão também, enquanto Shinji ri e chuta o corpo morto de Kirei, antes de caminhar até Rin novamente e dizer a ela para fazer uma aliança com ele. Ela recusa mais uma vez, o que resulta em ele a abusar domesticamente, jogando-a no chão antes de tentar estrangulá-la, mas Lancer se levanta mais uma vez e o arremessa contra a parede. Shinji se levanta mais uma vez e começa a chamar por Jill para matar Lancer, mas ninguém aparece enquanto Lancer caminha em direção a Shinji e usa sua lança para cutucá-lo um pouco, o que o assusta, e ele foge. Enquanto isso, Shiro está tendo a luta de sua vida, mas não consegue acompanhar Archer. Ele se choca com Archer mais uma vez, mas após uma luta prolongada, Archer consegue quebrar sua espada e empurrá-lo para trás. Shiro imediatamente cria mais espadas, mas Archer lhe diz que suas espadas não podem ser tão boas quanto as dele e sempre quebrarão quando lutarem. Shiro não se importa e o ataca novamente, apenas para ser chutado para trás antes que Archer passe a ofensiva mais uma vez. Shiro de alguma forma o bloqueia enquanto Archer chuta novamente, mas ele se mantém firme e revida, empurrando o Archer para longe. Archer corre de volta para ele e suas espadas se chocam, mas ele quebra as espadas de Shiro, empurrando-o para o chão. Desta vez, Archer se prepara para ir com tudo, enquanto uma energia azul aparece ao redor dele, e ele usa a expansão de domínio mais uma vez para levá-los a um deserto desolado. Do outro lado, Lancer fala com Rin sobre como ele adoraria aproveitar a oportunidade, mas Rin lhe diz que ela não é maior de idade, e depois de ouvir isso, Lancer simplesmente inicia um incêndio para remover evidências enquanto ela se afasta. De volta ao domínio de Archer, Shiro está no chão, mas ele cria espadas novamente e corre em direção a Archer, que facilmente o bloqueia antes de empurrá-lo para trás. Shiro ataca novamente, mas Archer desvia do ataque e então segura sua espada antes de prendê-lo em uma chave de braço. As espadas de Shiro quebram e Archer apunhala sua perna com sua própria espada, empurrando-o para trás antes de tentar atacá-lo, mas Shiro se defende. Archer continua a pressionar e acaba esfaqueando Shiro no abdômen antes de empurrá-lo para longe, enquanto ele cai no chão, sangrando pelos ferimentos. Para a surpresa de Archer, Shiro se levanta novamente e seus ferimentos se curam magicamente. Archer atira suas espadas nele para acabar com ele, mas Shiro as bloqueia antes de dizer a Archer que ele morrerá agora. Shiro corre em sua direção e eles começam a se chocar. Archer dispara ainda mais espadas em sua direção, mas Shiro, com grande destreza, consegue bloquear todas elas enquanto avança rapidamente em sua direção. E ele até mesmo tem sucesso em bloquear e desviar as espadas de maior porte, o que choca profundamente Archer, antes que ambos finalmente se encontrem, preparados para se apunhalar mutuamente. Eles retornam ao castelo, onde Archer, em um confronto decisivo, acaba sendo esfaqueado por Shiro, e resignado aceita sua derrota, enquanto Shiro, exausto, desaba no chão. Rin chega exatamente nesse instante e, preocupada, pergunta se todos estão bem, e quando a situação parecia zombando deles por serem tão e tudo parecia estar a correr bem, antes de materializar uma vasta quantidade de espadas por uma profusão de espadas impiedosamente contra Archer, uma ação orquestrada por Shiro. Archer, em um ato de sacrifício, empurra Shiro para fora do caminho e é imediatamente esfaqueado até a morte. Agora, com uma ambição desmedida, ele deseja ardentemente utilizar esse mesmo Graal para de uma vez por todas erradicar completamente a humanidade e assim, de fato, reinar soberanamente sobre toda a Terra devido a seu incontestável terríveis, pois o castelo inteiro começa a desabar ao seu redor. Ele então os abandona à própria sorte para morrerem antes de se dirigir para o exterior e lhes comunicar. Shiro e os demais, desesperadamente, tentam encontrar uma rota de fuga segura do castelo com a esperança de poderem lutar em um outro dia e, de alguma forma, conseguir salvar o mundo das garras de Jill. Por enquanto, é tudo o que temos para este vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like e de se inscreverem no canal para a parte 2. E claro, assistam a este próximo vídeo que aparece agora mesmo na vossa tela.